Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler a carta de Judas, né? É um capítulo único, a carta de Judas à igreja. E lembrando que Judas, ele foi irmão, né, do Senhor Jesus. Mas ele não se considera na carta dele como irmão, mas como servo de Jesus Cristo. Porque todos nós precisamos dele, do Senhor Jesus, para sermos salvos. Bom, se você gosta desse conteúdo, partilhe com outras pessoas e dê o seu gosto também, tá bom? Senhor Deus, aqui estamos e vamos ler essa carta e peço que o Senhor, o teu Espírito, fale conosco, abrindo o nosso entendimento e tenha misericórdia de nós para que possamos ouvir a tua voz, meu Deus. E eu peço por essa pessoa que está enfrentando tantas lutas, as tantas dificuldades, mas o Senhor conhece bem ela, por isso que o Senhor venha tratá-la e venha abençoá-la, em nome de Jesus. Amém. Então, Judas, versículo 1. Judas, servos de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Comentário: Judas era irmão do Senhor Jesus, mas ele se identifica na saudação como servo de Jesus Cristo. Embora não tivesse reconhecido como filho de Deus em sua vida terrena, Judas admite agora que ele era o seu Senhor. Essa mudança só ocorreu porque no interior do discípulo foi operado o novo nascimento pela ação do Espírito Santo. Dessa forma, a maior revelação do Deus Pai a este mundo passou a estar dentro dele. Com humildade em suas palavras, Judas demonstra que não queria méritos diante dos apóstolos ou das pessoas por ser um parente tão próximo de Jesus, mas sim que desejava compartilhar o tesouro que havia dentro de si, o Evangelho do nosso Senhor. A mensagem de Judas foi dirigida aos santos, ou seja, àqueles que vivem separados do pecado. Sabe, Deus não tem netos, ele só tem apenas filhos. Então, não tem como a pessoa se filiar à família de Deus sendo neto. Ela precisa nascer de novo. No 2, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. O comentário do versículo 3, batalhar pela fé. Judas diz que enquanto se aplicava a escrever uma carta sobre a salvação pela fé no Senhor Jesus, lhe ocorreu algo muito urgente que precisava ser falado aos santos, ou seja, aos salvos. A necessidade de lutar incansavelmente pela fé apostólica que lhe havia sido revelada para que não se contaminassem. Era preciso que eles não somente defendessem a verdadeira doutrina do Evangelho, como também a proclamassem a todos. Afinal, havia naquela época, como há nos dias atuais, uma imensa proliferação de falsas doutrinas que corrompiam mentes e corações e faziam com que muitos se desviassem da verdade. Esse é o maior perigo entre os cristãos. E Judas, como um dos líderes da igreja, sabia que devia confrontar os falsos mestres e os seus falsos ensinos. Vivemos em uma verdadeira guerra espiritual, por isso temos que estar atentos e vigilantes para preservarmos o nosso bem mais precioso, a nossa salvação. E eu também destacaria isso, né? A batalha pela fé. Quer dizer, a batalha pela fé. Não é a batalha da fé, mas pela fé. Porque nós temos que ter fé todos os dias. E fé é uma certeza. Ou eu tenho ou não tenho. Ou eu creio ou eu acredito. O acreditar é apenas algo superficial, muito raso, e ela não tem profundidade. O crer é diferente. O crer é como você mergulhar no oceano. Quanto mais você mergulha, mais fundo você vai e mais fé você vai ter. Então fé é isso, batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, quer dizer, a fé que vem pela palavra do Senhor. 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Comentário:
convertem em dissolução. Surgiram alguns homens dissimulados que se introduziram entre os convertidos com a intenção de desviá-los da verdade. Eles ensinavam que uma vez salva pela graça, a pessoa poderia viver do jeito que quisesse. Esse pensamento maligno tem se propagado entre muitos evangélicos que usam a graça como uma desculpa para viverem na carnalidade. Já naqueles dias havia um grupo de pessoas que defendia a ideia do sexo livre, como aquele que é praticado fora do casamento. Elas diziam que isso era normal e que não comprometeria a salvação, porque esta não vem por obras. Essa ideia equivocada de que a graça trazida pelo sacrifício do Senhor Jesus permite que se viva na prática do pecado sem qualquer consequência, totalmente diabólica. A redenção trazida por ele definitivamente não anulou os sacrifícios que envolvem a vida cristã. Os que pensam e vivem dessa maneira estão desprezando a Deus e ao Senhor Jesus, seu amado Filho. E podemos chamar a isso de graça barata, né? Qual sacrifício seguir Jesus dessa forma, né? Não há sacrifício, não há renúncia, né? Não há cruz. Então, quando a pessoa traz essas ideias, e eu já vi isso muitas vezes, ela não quer seguir Jesus, ela quer seguir a sua própria vontade, quer dizer, ela se tornou a senhora, o senhor de si mesmo. O 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, olha que forte, né? Quer dizer, eles saíram do Egito, mas haviam entre aqueles que saíram do Egito também os que não criam. No 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O comentário diz assim: mas quero lembrar-vos, Judas fez um alerta quanto às consequências de se desviar da sã doutrina da palavra de Deus para se entregar ao pecado. A fim de que houvesse uma boa compreensão por parte de todos, ele citou alguns exemplos enquanto seguia no deserto rumo à terra prometida. Israel duvidou de que poderia tomar posse da terra que mana leite e mel. Por isso, toda a geração que não creu morreu sem conhecê-la. Os anjos decaídos corromperam sua santidade e, consequentemente, não puderam permanecer na presença divina. Sodoma e Gomorra se entregaram à imoralidade e são citadas sempre como símbolo de pecado. Estes exemplos demonstram que não importa o motivo pelo qual a pessoa se desvia da fé, pois a consequência sempre será a destruição. Diante disso, como um soldado valente, o cristão deve estar sempre pronto para as batalhas que enfrentará. Em meio às adversidades e ao ataque inimigo, precisa lutar bravamente para defender sua fé, guardar sua salvação e resistir às tentações. Eu penso assim, diante de tantos exemplos que a própria palavra de Deus nos dá, é suficiente para nós colocarmos, né, a nossa cabecinha para funcionar e pensar assim, bom, eu não quero esse mesmo resultado na minha vida, então eu vou fazer o que é certo. E tirando os exemplos da Bíblia, quantos exemplos nós temos dos nossos dias de pessoas que seguiram seu coração e se deram mal? Então, por que eu vou seguir o mau exemplo se eu também tenho um bom exemplo, né? Por que eu vou fazer o errado se eu posso fazer o certo? Às vezes a gente não consegue entender o porquê de tantas pessoas não buscarem fazer o bem quando podem fazer o bem. 8. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Comentário: adormecidos. Essa é uma referência aos falsos mestres e aos seguidores, pois eles se enquadravam perfeitamente nos exemplos mencionados por Judas.
Em outras palavras, eles eram incrédulos, desobedientes, como os israelitas no deserto, rebeldes à autoridade divina, a exemplo dos anjos caídos, e dados à impureza e à devassidão, como os habitantes de Sodoma. O pecado contamina a mente e a boa consciência e produz a cegueira espiritual que impede a pessoa de discernir entre o certo e o errado. Uma vez dominada por esse estado de letargia espiritual, a pessoa não ouve as advertências do Espírito Santo e tampouco consegue se voltar para Deus. Ninguém pode ajudá-la, pois ela se torna incapaz de se submeter à autoridade dos líderes espirituais que tentam despertá-la. Uma vez corrompida espiritualmente, a sua falta de temor se exterioriza na audácia de praticar verdadeiras insanidades, como zombar do que é sagrado. E eu acho que a palavra-chave desse versículo 8 realmente é o dormir, né? Adormecidos. Há pessoas que estão em igrejas nesse estado de adormecidos, né? Eles não estão vendo a sua condição espiritual. E por mais que tentamos falar com essas pessoas, elas chegam até o ponto de ter mágoa de nós, né? 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O comentário do 9, o Senhor te repreenda. A falta de discernimento espiritual faz com que muitos interpretem de maneira equivocada a atitude de Miguel e se intimidem diante do diabo. Por ter o entendimento divino sobre a autoridade, o arcanjo agiu movido pelo temor ao Todo-Poderoso e não a Satanás. Embora pudesse usar palavras mais duras e condenatórias contra o diabo, não o fez, mas optou por evocar sobre ele a autoridade divina. No caso do ser humano, há uma grande diferença nessa questão, pois é o homem que se subjuga ao governo do diabo quando escolhe viver no pecado. Mas quando a pessoa é lavada pelo sangue do Cordeiro e vive em obediência ao Altíssimo, recebe dele autoridade para desfazer as obras do inferno e enfrentar os espíritos malignos. Não há receio ou medo, pois não há dívida alguma com o acusador. Assim, o autêntico Filho de Deus é intrépido para desmascarar os demônios e expulsá-los para as profundezas do abismo. O que jamais pode acontecer é a pessoa brincar com o diabo, subestimando a sua força e audácia. Porém, deve confrontá-lo com o poderoso nome do Senhor Jesus. Ele não fez, um juízo condenatório a Satanás naquele instante, porque há o tempo certo para ser feito, E isso vai ser também no Apocalipse. 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. O comentário do 11 diz: ai deles, Judas descreve o triste fim dos apóstatas. Quando uma pessoa deixa de viver a fé no Deus vivo, ela dá sinais visíveis de que está mal espiritualmente. Os exemplos de Caim, Balaão e Coré ilustram bem essas evidências. O primeiro sinal é deixar de colocar Deus como prioridade em sua vida, como fez Caim, ao oferecer a ele parte da sua colheita, mas não melhor das primícias daquilo que cultivou. O segundo sinal é incorrer no engano de Balaão, ou seja, a ganância. Este deixou de usar os dons espirituais para o que é justo e passou a comercializá-lo em troca de benefícios pessoais. E o último sinal é incitar a rebelião e questionar as autoridades constituídas por Deus, como fez Coré, ao reunir um grupo contra a liderança de Moisés e de Arão. A consequência de sua rebeldia foi ser engolido pela terra. Aos que estão nessa condição, a palavra de Deus é clara quando diz: ai deles. Isso porque os que manifestam tais condutas trilham o mesmo caminho que os apóstatas trilharam, por isso serão rejeitados por Deus e sofrerão o seu juízo. No 11 ele diz: porque entraram pelo caminho,
o caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram a contradição de Coré. Mas tudo começa pelo caminho, né? Qual caminho você tem escolhido para você? Jesus é o único caminho que pode conduzir-nos à vida. Esse caminho aqui conduziu Caim à morte, conduziu Balaão também à morte, conduziu Coré à morte, e nenhum deles foi feliz. Então, qual caminho você tem decidido seguir, né? 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Comentário: estas são manchas. Judas faz uma descrição do perfil dos falsos mestres. Eles atuavam entre os cristãos com a finalidade de corrompê-los. Os membros mais prósperos da igreja promoviam anualmente uma festa de confraternização em que todos os demais eram convidados, inclusive os órfãos, as viúvas e os pobres. No meio deles estavam os falsos mestres, que não possuíam nenhum afeto pelos necessitados, mas estavam ali apenas para se aproveitarem do banquete. A presença deles levava sujeira e contaminação espiritual. Assim Judas o chamou de nuvens sem água, levada pelos ventos. Em outras palavras, o apóstolo disse que eles não possuíam dentro de si a água que produz a vida e oferece aos sedentos o alívio para as suas angústias e tristezas. A palavra de Deus, totalmente diferente dos verdadeiros servos do Altíssimo, que, como nuvens carregadas, derramam torrentes de água da vida sobre os necessitados, tirando suas almas da sequidão e da amargura. Me fez lembrar também da última festa que o Senhor Jesus participou e ele disse, nos últimos dias, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, se você quer realmente ser feliz, é Jesus. Ele é a única fonte. Parte B diz assim: são como árvores murchas. Isto é, os falsos mestres eram como árvores secas e doentes, que não possuíam folhas nem vida. Eram como a figueira estéril que, por não poder dar frutos, se tornou inútil e por isso foi amaldiçoada por Jesus. Judas descreveu esses homens como uma árvore 2 vezes morta, cujas raízes foram arrancadas da terra. Isso significa que não havia mais o que fazer para recuperá-los. Diante disso, eles jamais poderiam produzir os frutos da verdade e da justiça, porque viviam na iniquidade. Além do mais, não foram plantados por Deus em sua casa, por isso seriam arrancados. Já os que servem ao Senhor com sinceridade e retidão são chamados de árvore de justiça, plantados por Ele para a sua glória. Aqueles que Deus plantou, ninguém pode arrancá-los. Se você for uma árvore que Deus plantou, quer dizer, se você nasceu de Deus, então ninguém pode tirá-la da fé, ninguém pode arrebatá-la, porque você vai permanecer fiel e firme até o fim. A 13 diz: ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Comentário: ondas impetuosas do mar. Quando o mar está agitado, suas ondas quebram nas praias e nas encostas, causando destruição e despejando todo tipo de sujidades. Assim são os perversos, pois quando abrem a boca para falar, os efeitos são terríveis. Suas palavras só trazem morte e destruição, já que carregam em si o espírito do orgulho, da vaidade e da ganância. Os apóstatas são como estrelas errantes, ou seja, ficam vagando de um lugar para o outro sem brilho algum, sem rumo e sem direção. Todos os que os ouvem e os seguem ficam na mesma situação. Contudo, os verdadeiros servos de Deus brilham neste mundo dominado pela maldade e pela corrupção, e brilharão por toda a eternidade porque trazem dentro de si o Santo Espírito.
E muitas vezes o mar está tão agitado que ele também solta aquelas espumas, né? Tão branqueadas, sujas também, né? Elas eu acho elas um pouco nojentas. Quando o mar está muito agitado, ele solta espumas, né? Então também ele se refere a isso, né? As pessoas que elas não têm conteúdo dentro delas, mas elas saem colocando para fora todo tipo de pensamento mal que está dentro delas. Cuidado com os pensamentos e de quem você ouve. O melhor pensamento está na palavra de Deus. É o pensamento do Todo-Poderoso. Olha, que Deus abençoe você. Nós vamos continuar ainda nesse livro, tem muito que ler ainda e falar, tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.